vamos falar de dados, senhores. Quando o Bolsonaro entrega o governo dele, a saca da soja estava a R$340. Hoje está 120. Vou dar mais um dado aos senhores que tirou o Brasil da fome. A arroba do boi, que chegou a quase R$400, está sendo negociada a 220, 230, fazendo com que o pecuarista que comprou um novilho por R$3.500 para engordar, tenha que vender este mesmo novilho por 5. Lula tirou 33 milhões de pessoas da pobreza, da fome. Agora, a dona Hilda, que anda com a biblinha debaixo do braço, vocês querem jogar ela, sabe aonde? Na cadeia. Porque vocês não têm complacência, vocês não têm dignidade, vocês não têm moral. Ah, teve aqueles que quebrou. Verdade, teve. É esquerdista sem vergonha que foi pago para estar ali. Porque a direita nunca quebrou uma vidraça. Aí fica aqui um deputado que eu estava escutando do Rio Grande do Sul, dizendo, blindagem para deputados, blindagem para deputados. Isto não é blindagem para deputados. O que nós fizemos aqui hoje foi blindar o parlamento brasileiro contra aqueles porcaria do STF. Porque ali do outro lado só tem porcaria. E sim, senhores, nós vamos votar aqui hoje a urgência do projeto de anistia nacional. Sabe por quê? Porque vocês conseguiram anistia para tudo que não prestava. E além de conseguir anistia, jogaram um bom dinheiro no colo da Dilma. Ela foi indenizada, Rafael Pezente, porque ela é anistiada, ela foi perseguida. Jesus amado, quem é que consegue perseguir um trem daquele? Aquilo é a própria perseguição em vida. Então sim, nós iremos votar a anistia. Absurda essa proposta de anistia para aqueles que participaram, apoiaram e financiaram uma tentativa de golpe de Estado. Do jeito que o texto está escrito, é sim para incluir generais golpistas e um ex-presidente autoritário, filhote da ditadura, genocista e fascista. É isso que está acontecendo aqui agora, do dia 30 de outubro até a data de entrada em vigor desta lei. Mas vocês é que estão desesperados. Perderam a eleição no voto popular em 22. Bolsonaro se tornou depois inelegível. Num julgamento histórico semana passada, generais golpistas e Bolsonaro foram condenados. Ele está preso nesse momento. A maior parte do povo brasileiro é contra a anistia e entende que o julgamento contra Bolsonaro foi correto. Eu estou sereno e tranquilo junto com o campo democrático, porque eu sei que vocês podem até rir hoje, mas vão perder semana que vem, vão perder no horizonte da história. A risada sarcástica dos golpistas de hoje não se sustentará. E, senhor presidente, hoje o senhor está assinando um atestado de louvor aos ditadores. Não existe pacificação com impunidade. Não existe pacificação através de anistia para golpistas. E falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias, a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que é desumano, que riu do sofrimento do povo sem oxigênio no contexto da pandemia, aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, das pessoas com fome, ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias. Olha para o povo brasileiro na escala 6x1. Olha para o povo brasileiro querendo sobreviver com dignidade. Não tem nada de pacificação. Não tem nada de respeito a condições humanitárias.
O que está sendo feito aqui hoje é um absurdo, é um esculacho, é um sarcasmo. Mas eu insisto, e isso não vai perdurar. Por Frei Tito de Alencar Lima, por todas as pessoas torturadas pela ditadura militar desse país, por todas as pessoas que deram o sangue pela nossa democracia. Sem anistia, golpistas e fascistas podem rir hoje, mas vão perder no trem da história. Coragem ao campo democrático. Eu quero aqui lamentar o que está acontecendo no dia de hoje. As instituições, num momento como esse, não podem se acovardar. Ao pautar a urgência de um projeto de anistia do senador Marcelo Crivella, a gente aqui tem que entender que é uma anistia ampla, geral e restrita. Fala de crimes eleitorais. Senhor presidente, eu alertei que quem estiver votando aqui na urgência desse projeto está abrindo a porteira, porque na urgência são necessários 257 votos. Deputado Patrus, as pessoas, os deputados do Centrão que estão compactuando como esse, estão abrindo a porteira para que com maioria simples eles aprovem o texto que quiserem. Olha, falar em pacificação, alguém aqui acredita que eles querem pacificar alguma coisa? Depois de 8 de janeiro, deputado Adolfo, eles pararam? Não! Continuou a escalada contra a democracia, todo tipo de ataque. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos lutar por sanções, por tarifas contra o Brasil. Anda falando agora até em intervenção militar. Por que eu falo isso, senhor presidente Hugo Mota? É porque tem alguns momentos da história que é preciso ter firmeza. Os senhores que votarem nessa urgência estão comprometendo as suas biografias. Você sabe que em um determinado momento da história havia aqueles que achavam possível pacificar a Europa com Hitler. O exemplo do Chamberlain, primeiro-ministro inglês, foi evocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele dizia, vamos fazer um acordo com Hitler. Fizeram o Pacto de Munique em 1938 e veio o ataque ofensiva do Hitler. Senhor presidente, papel dos senhores nesse momento, na história, se equipara com os colaboracionistas franceses, que também diziam, não adianta brigar com Hitler, General Petain, Pierre Laval. Olha, é covardia você estarem confraternizando com essa turma, com um discursinho manso que querem apaziguamento. Eu quero citar aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: a pacificação do país é um desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento. Eles não querem pacificação, eles querem, deputado Pedro Campos, liberdade para continuar escalando no seu golpe. Eles querem liberdade para continuar atacando as instituições brasileiras. Sinceramente, eu encerro a minha fala dizendo e alertando que os senhores estão sendo cúmplices. Não adianta depois
argumentarem, porque os senhores, ao votarem na anistia, os senhores estão sendo cúmplices de um golpe de Estado continuado, que nunca parou de escalar. Eu digo mais, deputado Rui Falcão, aqueles amotinados que assumiram essa sua mesa, presidente Hugo Mota, aquela turma que fez aquele motim, aquela turma que te desrespeitou, aquela turma que não foi punida, olha eles ali, comemorando, estão sendo premiados, e a gente sabe que eles vão escalar mais. Eu quero dizer uma coisa a vocês, hoje é um dia de vergonha desse parlamento, hoje é um dia que o parlamento se abraça à covardia, está faltando postura, está faltando uma atitude firme. Nesses momentos, deputado Kiko Seleguinho, é preciso de firmeza das instituições brasileiras. Eu chamo a atenção de todos, dos ministros supremos, do Poder Executivo, de deputados aqui dentro. Os senhores que votarem essa urgência não estão conciliando nada, não estão construindo caminho de pacificação. Vocês estão abrindo, como Chamberlain fez na Inglaterra, caminho para essa extrema-direita golpista atacar a Constituição, atacar o Estado democrático de direito. Confesso aos senhores que eu esperava mais, nesse parlamento. Confesso aos senhores que a sensação que me vem num momento como esse é de uma traição à democracia brasileira. Os senhores perderam a condição de pacificar o país, de apaziguar. Os senhores abriram caminho para essa turma, que faz um discurso manso no dia de hoje, mas a gente sabe, os senhores se ajoelham ao Trump, que ameaça o Brasil, que tenta atacar nossa democracia, que impõe sanções contra ministro do STF. Ministros, STF, não caiam nesse godo. Daqui não vai vir mais pacificação. O dia de hoje entra para a história como um dia de rendição desse parlamento a essa política golpista da extrema-direita. Nós vamos votar não e vamos continuar a nossa luta para defender a democracia, para que quem participou daquele golpe seja punido. Não aceitamos qualquer ideia de redução de penas para esse pessoal que participou da trama golpista e para Jair Bolsonaro. O presidente Hugo Mota hoje cumpre com o nosso partido numa das nossas principais pautas. E hoje aqui o plenário tem a possibilidade de maneira democrática, expressar através dos nossos 513 colegas qual é a vontade. Se nós vamos tratar este assunto para fazer justiça, ou se nós vamos fingir que no Brasil está tudo bem. Nosso país viveu mais de uma ditadura e viveu muitas tentativas de golpe de Estado. E, infelizmente, no nosso país, nunca aqueles que tentaram dar um golpe de Estado foram responsabilizados. Isso mancha a história da democracia brasileira. Nosso país teve 2 décadas de ditadura que começou em 64. Uma ditadura que torturou, que matou, que perseguiu, que torturou meu avô, que torturou o nosso deputado Ivan Valente, que hoje está aqui defendendo firmemente a democracia. Terminou como? Terminou com a anistia daqueles que, fardados ou não, achavam que o autoritarismo era a saída. E possivelmente a anistia daqueles lá atrás fez com que esses mesmos fardados, esses que muitas vezes ocupam a cúpula das Forças Armadas, achassem que o golpe seguia sendo uma possibilidade. E nosso país viveu momentos muito duros. O golpe contra a presidenta Dilma,
a prisão ilegal do presidente eleito pelo povo, Luiz Inácio Lula da Silva, a execução política de Marielle, e viveu um governo Bolsonaro que deixou 33 milhões de famintos, metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, que liberou arma para todo mundo e que, quando perdeu nas urnas, se apropriou das instituições públicas para impedir a posse do presidente eleito pelo povo. Nós não aceitamos mais autoritarismo, nós não aceitamos tortura, e de que a democracia, meus caros, é o bem mais precioso do povo brasileiro. E isso não tem a ver com a esquerda, com a direita, esquerda na qual eu me localizo. Isso tem a ver com a possibilidade de haver dignidade no nosso país, porque um povo sem democracia é um povo fadado à dor, fadado ao silenciamento, fadado à censura. E nós não podemos aceitar que esses tempos que formaram a nossa história, eles voltem. E por isso, a responsabilização contundente que agora chega em Jair Bolsonaro, que agora chega em militares com 4, 5 estrelas, ela é fundamental para a gente aprofundar a nossa democracia. Uma democracia jovem, incompleta, que nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia, mas é a nossa democracia, é a democracia da qual nós não podemos abrir mão. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como o homem que botou para votar uma agenda que é a anistia golpista, como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho, por dizer que atacar as liberdades democráticas é um caminho. E isso a bancada do PSOL e da Rede, isso a nossa federação não pode e não vai aceitar, porque democracia para nós é princípio, porque soberania para nós é princípio, é o maior bem que um povo pode ter. Nós vamos lutar para derrotar o mérito dessa agenda inconstitucional e antidemocrática. E mais do que isso, nós vamos lutar para aprofundar a democracia brasileira, para que todo mundo coma, tenha emprego, tenha renda, agendas que estão tão importantes nessa casa, mas que os senhores escolheram ignorá-las para avançar com um ataque profundo à nossa democracia. Ditadura nunca mais! Viva a soberania e viva o povo brasileiro! Sem anistia!